Oi, gente. No que se refere à geopolítica, esse ano as atenções do mundo estão praticamente todas voltadas para o conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que na verdade reflete um conflito maior entre a Rússia e o Ocidente, ou a Rússia e os membros da OTAN, liderados pelos Estados Unidos. Eu já gravei vídeo sobre isso, está aqui no canal, vou deixar o link disponível na descrição, caso você queira dar uma olhada. Mas o vídeo de hoje é sobre um outro foco de tensões e de preocupações, também muito importante, e que é pouco comentado, ou menos comentado do que deveria, dada a sua importância, que é a escalada de tensões entre a China e Taiwan, ou Formosa. E vocês vão ver que esses dois conflitos, essas duas situações, na verdade têm muito em comum, porque ambas são heranças mal resolvidas da Guerra Fria. E ambas podem acabar degringolando numa guerra mundial com o uso de armas nucleares. Mas antes de nós adentrarmos o tema, peço para que você já deixe o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. E aí, bora praticar o nosso Geografês? Eu quero começar pela caracterização dos dois territórios envolvidos nessa disputa, nesse conflito. De um lado, ao norte, nós temos um país continental, que é o terceiro mais extenso do mundo, que se autodenomina República Popular da China. É um país socialista, governado por um partido único, o Partido Comunista Chinês. É o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É hoje, segundo as estimativas oficiais, mais conservadoras e que levam o dólar em consideração, a segunda maior economia do mundo, devendo chegar ao primeiro lugar nos próximos anos. Então, uma grande potência econômica, um país que se tornou uma grande potência militar, detentor de armas nucleares, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, cuja capital é Pequim. Do outro lado, ou seja, ao sul da República Popular da China, atravessando o Estreito de Taiwan, ou de Formosa, nós temos Taiwan, que é um país insular, que tem a extensão um pouco maior do que a do menor estado brasileiro, do Sergipe. Esse país tem uma população de cerca de 24 milhões de habitantes, tem uma economia pujante, muito dinâmica, e é considerado inclusive um dos 4 tigres asiáticos, junto com Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Sua capital é a cidade de Taipei. Embora Taiwan se declare um país soberano, ele não é reconhecido pela maioria dos países do mundo como tal. Não tem status de país soberano, inclusive na ONU. Apenas 15 países no mundo hoje reconhecem Taiwan como um país soberano, e esses países não têm nenhuma relação diplomática com a República Popular da China, porque esse é um critério que a República Popular da China adota para suas relações com outros países. Então a República Popular da China trata Taiwan como uma província rebelde que pertence ao seu território. Então, para nós entendermos essa oposição, essa divisão entre as duas Chinas, nós temos que remontar um pouco a história, retroceder até o século XIX e início do século XX. Porque a China, embora tenha sido um grande império, um dos maiores impérios que já existiu, na verdade, ela entrou em decadência a partir do século XV, do século XVI, e ela acabou sendo dominada por potências estrangeiras. No século XIX foi a Inglaterra, e depois, finalzinho do século XIX e começo do século XX, também o Japão, que no seu processo de expansão imperialista acabou anexando a Manchúria e invadiu a China em 2 ocasiões diferentes. Acontece que a China se tornou independente no começo do século XX, foi implantada uma república no país, mas a situação de instabilidade era muito grande. Tanto que começa uma guerra civil em 1927, e essa guerra se estende até 1949. Havia uma oposição enorme entre 2 forças, 2 partidos, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung ou Mao Zedong, e do outro lado o Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek. Acontece que o Partido Comunista vence essa batalha pouco depois da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, e portanto da libertação também da China das garras dos japoneses. E aí os comunistas tomam o poder, os nacionalistas de Chiang Kai-shek fogem para a ilha de Formosa, fogem para Taiwan e implantam ali um outro governo, um outro regime independente do governo do regime chinês continental. Então é aí que começa, digamos assim, a história do conflito moderno entre China e Taiwan. E essa aventura dos nacionalistas, ela só prospera por quê? Porque ela tem o apoio dos Estados Unidos. Lembremos que estamos falando aí do contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham uma política de contenção do avanço soviético e agora também do avanço socialista
chinês pela Ásia e pelo Pacífico. Essa política se chamava Cordão Sanitário do Pacífico. Então os Estados Unidos queriam criar uma barreira para que o socialismo não se expandisse pela região, e era muito importante então apoiar enclaves, países que de alguma forma fossem seus aliados nessa região. Taiwan foi um desses países. Então os Estados Unidos desde o início apoiaram a formação e a independência de Taiwan. Acontece que ao longo da segunda metade do século XX, com a intensificação das tensões da Guerra Fria, os Estados Unidos perceberam que era muito importante também apoiar a China, que já tinha rompido com a União Soviética, e fizeram isso por meio do presidente Richard Nixon. E começa aí uma relação mais próxima, mais amistosa entre os Estados Unidos e o governo de Pequim. Então, nos anos 70, os Estados Unidos rompem formalmente com Taiwan, reconhecendo a soberania da República Popular da China. A ONU vai na esteira, faz a mesma coisa, e Taiwan então passa a ser considerado um país sem status de país. Essa política dos Estados Unidos, né, de tentar de alguma forma agradar os dois lados do conflito, reconhecendo a China continental e ao mesmo tempo apoiando militarmente e economicamente Taiwan, ficou conhecida como política da ambiguidade estratégica. Acontece que nesse ínterim, Taiwan se torna um país extremamente pujante, dinâmico, um país que se industrializa muito rapidamente, sobretudo aí a partir dos anos 80, início dos anos 90, e um país que depois vai inclusive mandar suas fábricas, a sua produção fabril para o continente, para a China, e vai manter no seu território, na verdade, um polo de desenvolvimento tecnológico. Tanto que Taiwan se tornou líder mundial na produção de chips e semicondutores. Ao mesmo tempo, a China também passa da condição de um país agrário, quase que semi-feudal, para um país muito dinâmico, extremamente industrializado, passou a ser a fábrica do mundo, inclusive, crescendo a médias incríveis de 10% ao ano durante mais de 30 anos, desde as reformas da nova política econômica implantadas lá em 1979. E nós chegamos ao conflito atual, que é muito interessante porque, na verdade, existe um grande dilema enfrentado pela República Popular da China, que é o seguinte: do ponto de vista estratégico, militar, é péssimo ter uma ilha rebelde aliada do seu pior inimigo, muito próximo ao seu litoral, cerca de 180 quilômetros ao sul do seu território. É claro, como grande potência que a China precisa resguardar a sua integridade territorial e não pode ter nenhuma ameaça tão próxima. Só que do ponto de vista econômico, Taiwan é um dos grandes parceiros da China. Inclusive a China é dependente da compra de semicondutores, de chips, que vem da ilha do sul. Então tem várias cadeias produtivas que dependem diretamente da importação desses semicondutores taiwaneses. Então isso é uma ambiguidade muito interessante. Inclusive alguns analistas adotam uma expressão que é a do escudo de silício. Quer dizer, não há um escudo real, algum tipo de defesa militar de Taiwan em relação à China, mas há uma defesa econômica, que é justamente essa dependência dos chineses, já que Taiwan é o maior fornecedor desses produtos, dos chips, né, que são feitos à base do mineral silício. Isso, em tese, impediria que a China invadisse e retomasse o território de Taiwan.